Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e hoje a gente vai falar sobre o que o maior smart money, o que o maior institucional, o que a maior empresa que investe em Bitcoin ela está fazendo exatamente nesse momento. Será que ela está comprando? Será que ela está vendendo? Qual será que é a preocupação dela? E por que eu quero trazer essa informação aqui para você? Bom, uma coisa muito simples que a gente tem dentro do mercado é seguir o smart money, seguir o dinheiro inteligente, seguir as grandes empresas, simplesmente olhando para o que esses grandes players estão fazendo para que a gente também possa fazer igual. Não queremos andar junto com pessoas que não têm visão de mercado, com pessoas que não sabem o ciclo do mercado. E geralmente, grandes empresas, grandes instituições, elas sabem desse ciclo. A gente vai analisar isso hoje para a gente tentar entender se estamos em um bom momento de comprar ou um bom momento de vender. Hoje a gente vai falar sobre dados on-chain. Caso você não seja inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal. Bom, dando um panorama aqui só do mercado para a gente ver, Bitcoin está caindo aí 1% aí nos últimos 7 dias, Ether já está caindo 4% nos últimos 7 dias, né? A gente está vendo o Ether perdendo bastante dominância aí para o Bitcoin, várias altcoins perdendo bastante dominância para o Bitcoin, né? Então a gente tem alguns ativos que caíram um pouco mais, Matic aí caindo 11%. Se a gente for olhar em números de pesquisas dentro da internet, né, sobre esses termos dos ativos, né, nos últimos 7 dias a gente teve um pouquinho de aumento sobre o Bitcoin, mas a gente teve grande diminuição em várias altcoins, principalmente sobre Ether, beleza? E quando a gente olha ali para o nosso price action do Bitcoin, nada do mesmo. Tudo na mesma história que a gente conta aqui no canal, desde ali do dia 27 de agosto, mais ou menos, a gente vem falando que vamos passar por um canal lateral. Enquanto não romper esse canal lateral, a gente não vai ter um sinal verdadeiro. O que seria sinal verdadeiro, Gui? Barras de reversão, como essa, ou como essa vermelha aqui também. Rompimentos de média, como foi um rompimento aqui também, como foi um rompimento aqui nessa barra. A gente tem vários sinais aqui que são falsos. Olha só, um candle aqui que veio coletar a liquidez de quem estava simplesmente com stop aqui embaixo foi engolfado no dia seguinte, beleza? Então a gente vê que são falsos rompimentos, falsos sinais, falsos movimentos. Enquanto a gente não sair de dentro dessa área aqui, cara, esquece, a gente não tem direcionamento do mercado. Então nesse presente momento, o Bitcoin não está nem em tendência de alta e nem em tendência de baixa. Estamos em uma fase de tendência complexa, em uma lateralização. Veja que a média de 200 períodos ela está apontando para o lado, não para cima e nem para baixo, beleza? Bom, o que a gente pode contar aqui dentro? Aqui dentro é uma região, pode ser uma região de no trade zone, tá? Ou você pode operar exatamente o canal lateral, comprar a baixa do canal, vender a alta do canal. Clássico operação que a gente tem dentro de canais laterais. No longo prazo, você pode usar isso daqui como acumulação, simplesmente comprar mais próximo da base do canal aqui para você estar acumulando no longo prazo. Mas dando um zoom out aqui maior, a gente tem uma lateralização maior ainda, tá? Que é essa lateralização dos 25 aos 30 mil dólares, que para mim a gente vai fechar o ano dentro dessa região, não vai perder nem 25 e nem romper os 31 ainda esse ano, tá? E quando a gente olha, estamos um pouco abaixo da metade desse canal aqui, né? Então a gente está dentro de uma zona de compra, dando um zoom out a mais aí no gráfico. Só que não é só pelo gráfico aqui, não é só pelo que eu estou analisando, a gente vai entender também o que os grandes players estão fazendo. Novamente, se a gente seguir o smart money, se a gente seguir os grandes, os institucionais, a gente tem uma maior probabilidade de acertar, maior probabilidade de lucrar. Se você tentar ir contra esses caras, cara, aí você tá fadado a realmente ter prejuízos dentro do mercado. A gente vai falar sobre isso, não só sobre o price action, beleza? Mas antes da gente falar desse grande institucional, por que eu acredito um pouco que a gente vai ficar preso dentro dessa região de 25 e 30 mil dólares? O ponto é, não temos pressão de venda e não temos pressão de compra dentro dessa região.
pressões ao ponto de fazer com que o preço saia rompendo essas regiões. Se a gente olhar para a pressão de compra, a gente tem uma baixa pressão de compra dentro dessa região. Esse gráfico aqui mostra para você exatamente quando a gente tem volumes acima de $100 mil em stablecoins. Geralmente, esse é o momento onde você transfere a sua stablecoin ali ou para uma DEX ou para uma SEX, exatamente para você poder converter esse stablecoin em um ativo mais de risco, seja um Bitcoin, seja um Ethereum, seja um altcoin, seja qualquer tipo aí de cripto. A gente vê que ali, quando a FTX quebrou, a gente teve grandes movimentações, interesse de compra nos $16 mil muito forte, muito alto. Quando a gente voltou ali a primeira vez, exatamente nos $25 mil ali, a gente também teve, depois que a gente subiu em janeiro, né, falando ali de fevereiro, quando a gente voltou nos $25 mil, a gente teve interesse. Quando a gente teve o SVB Bank quebrando, Silicon Valley Bank quebrando, a gente também teve grandes movimentações de stablecoins, ou seja, as pessoas estavam enxergando como oportunidade. Aqui nesse momento, o mercado viu que bancos quebrando é algo positivo para o Bitcoin. Inclusive, nesse período, não sei se você viu, mas no Twitter tinha várias imagens de caminhões, né, parados em frente a agências do SVB, exatamente com o logo do Bitcoin ali, escrito compre seu Bitcoin, seja livre e tal. Achei isso muito legal aí, porque eu sou criptonativo, né? Obviamente que ver essas coisas, essas tiradas de sarro exatamente com o sistema financeiro tradicional é bem legal. E ali, quando a gente bateu o nosso fundo ali nos $25 mil, mais uma vez a gente teve volumes de movimentação, mas não foram volumes tão altos assim quanto no passado, mas foram volumes altos, tá? Aqui foram volumes bem consideráveis. Só que desde quando a gente bateu esse novo fundo aqui nos $25 mil, que a gente voltou para dentro dessa região, ó, veja que a gente não tem grandes movimentações de stablecoins. A gente não tem grande apetite por compra nesse momento das pessoas que têm stablecoin. Isso daqui é um péssimo sinal. Quando eu vejo esse sinal aqui, eu vejo que a gente não tem força suficiente para voltar subindo ali nos $30 mil. Ao menos que a gente volte a subir aqui e volte a entrar essas stablecoins dentro das corretoras, dentro das DEX, das SEX também, beleza? Então, quando a gente olha para esse movimento aqui, até o presente momento, nós não temos grandes movimentações de stablecoin. Stablecoin é um dos ativos aí que a gente pode analisar para a gente tentar identificar exatamente em que região nós estamos, se a gente está em região de fundo ou se a gente está em região de topo. Só que analisar stablecoin não é uma parada fácil, é uma parada extremamente complexa. E você depende muito, mas muito de um contexto para você poder analisar stablecoins. Porque se você tem alta injeção de stablecoins em um topo, por exemplo, um topo cíclico em uma fase eufórica, isso significa muito que as pessoas estão vendendo os seus ativos de risco e saindo para stablecoin. Só que se você vê esse movimento em uma queda do mercado, em meio a um panic sell, às vezes você tem que identificar se a gente está vivenciando um panic sell ou não, se tem FUD na praça ou não, se as notícias estão negativas ou não. Se a gente tiver esse contexto e a gente tiver alta injeção de stablecoins dentro das corretoras, por exemplo, a gente tem um sinal de compra. Então, analisar stablecoins é complexo. Às vezes a gente olha ali para o supply agregado da stablecoin, né? A gente quer ver ou subindo ou quer ver caindo, porque isso daí pode ditar se o mercado tem liquidez ou não. Não é bem assim, porque a gente tem que analisar o contexto. Se a gente tiver em um movimento de alta e tiver entrando o supply de stablecoin, isso significa que tem pessoas vendendo. Se a gente tiver em um contexto de baixo, tiver entrando o supply de stablecoin, isso significa que tem pessoas comprando, beleza? Stablecoin não é uma parada fácil de analisar, beleza? Olha só, quando a gente vê ali os volumes de transação também, né? Quando tivemos o SVB quebrando ali, a gente também teve altas transações de stablecoins. Nesse momento, cara, tudo morto, tudo neutro, tá? Não tem grandes transações de stablecoins. O número de transações aumentou um pouquinho ali em USDT, tá? Em USDC também aumentou um pouquinho, o USDC em azul, o USDT aqui em verde, mas não aumentamos com violência, igual foram nesses períodos aqui, né? Olha só, quando a FTX quebrou ali, cara, a gente teve grandes movimentações de stablecoins 2 vezes aqui em USDT.
quando o SVB quebrou, a gente teve grandes movimentações. Nesse momento, tá tudo meio morno, meio de boa ali, tá sem grandes movimentações. Uma única stablecoin aí que é pouca conhecida pelo mercado, tá? E ela me chamou atenção exatamente quando o SVB quebrou, é exatamente a TUSD, tá? Não sei se essa stablecoin ela realmente está por trás da Binance ou não, eu acredito que ela esteja por trás da Binance, porque desde que a Binance teve problema com o BUSD, a gente viu alguns incentivos para o TUSD dentro da plataforma da Binance. E a gente vê que essa stablecoin ela injetou liquidez em alguns movimentos de baixa, como esse movimento que a gente teve do SVB. A gente teve uma injeção ali de $1 bilhão. No último fundo que nós fizemos, nos $25 mil, a gente teve também uma injeção de $1 bilhão. Nesse momento, a gente tem uma injeção ali de quase de meio bi, na verdade, né? A gente sai aqui de 2,7, de quase $1 bi ali também nesse período aqui. Só que veja que essa injeção aqui, ela tá mais de boa, não é uma injeção que ela tá com tanta inflow de uma só vez, né? A gente vê aqui que no SVB, cara, foi um grande inflow. Aqui no SVB foi um grande inflow. Nesse último fundo, a gente também teve um grande inflow desse supply. E nesse momento, aqui tá meio que tímido, né? Sobe um pouquinho, cai um pouco, sobe um pouquinho. Essa é a única stablecoin que a gente vê movimentando. Acredito que isso daqui tem dedo do CZ por trás, tá? Não sei se é a própria Binance comprando, não sei o que é, mas quando a gente vê, isso daqui é dinheiro entrando dentro do mercado cripto, tá? Esse aumento de supply aqui, a gente tá falando que, cara, em fevereiro ali, a gente tinha 900 milhões dessa stablecoin. Hoje, a gente já tá em 3,4 bilhões. Isso daqui, cara, é um aumento de 2,5 bilhões de dólares injetados dentro do mercado cripto, tá? Bom, e aí, como eu comecei esse vídeo aqui falando para você que existe um grande player, existe um grande smart money, né? Qual que é a maior carteira pública de uma empresa mesmo, de um institucional que a gente tem e o que essa carteira está fazendo? Eu não sei se você conhece esse site aqui, mas a gente tem o Bitcoin Treasury, que é exatamente um site onde ele mostra todas as empresas que são listadas em bolsas. Não só empresas, como a gente vê governos aqui também, Ucrânia, Estados Unidos, El Salvador, e a gente vê alguns ETFs aqui também, até mesmo o Hashdex aí do Brasil, que é um ETF que contém Bitcoin, a gente consegue ver o balanço de todo mundo aqui. Por que a gente consegue ver esse balanço? Bom, se você é uma empresa listada em bolsa, em cada trimestre você tem que reportar as suas informações. Balanço da empresa, capital, tudo isso. E aí a gente consegue traquear e saber quem são as empresas que têm Bitcoin ou não. Se a gente olhar aqui qual que é a primeira empresa que a gente tem aqui é a MicroStrategy. Ou seja, a MicroStrategy é o maior institucional hoje que detém Bitcoin. Inclusive, se você olhar, a BlackRock está aqui dentro, tá? Não sei se você sabe, mas a BlackRock tem 6,5 mil Bitcoins, 6,15 mil Bitcoins dentro do seu balanço, tá? Isso daqui não é os Bitcoins que eles vão fornecer nos seus ETFs. Isso daqui são Bitcoins deles, tá? No balanço da empresa. Quando a gente olha aqui para a MicroStrategy tem 158 mil Bitcoins. Eles são o maior player e uma grande diferença aí, porque se a gente olhar para o segundo colocado, que é a Marathon Digital, que é exatamente uma mineradora de Bitcoin, eles têm 11 mil Bitcoins. Se a gente olhar para o balanço da MicroStrategy, a gente consegue ver exatamente o que esse cara está fazendo. Olha só, desde agosto de 2020, na verdade em agosto de 2020, foi exatamente quando a MicroStrategy enxergou alguma coisa no Bitcoin. Exatamente lá atrás, quando o Bitcoin estava em 11 mil dólares, eles compraram 21 mil Bitcoins. Veja que ali em setembro, eles compraram também 16 mil, dezembro eles compraram 2 mil, depois compraram mais 29 mil, compraram 31 mil aqui. Ou seja, lá em agosto de 2020, antes da nossa bull run, a MicroStrategy enxergou alguma coisa dentro do Bitcoin. Cara, a gente está falando de quantidades de capital absurdo. A gente está falando que no começo eles injetaram 250 mil dólares em Bitcoin.
E todas as compras dele, olha só, depois eles compraram mais $800 mil dentro do ano, nos próximos meses. Quase $1 milhão ali de dólares. Mais de $1 milhão em 3 meses. Ou seja, a MicroStrategy, ela enxergou alguma coisa. É uma empresa de tecnologia, ela simplesmente enxergou alguma coisa no Bitcoin e falou, bom, eu vou colocar parte do meu capital dentro desse ativo. Ele acredita em alguma coisa. A gente sabe que tem o Michael Saylor por trás disso daí, Michael Saylor ou Michael... A gente sabe que tem o Michael, não lembro agora se é Michael Saylor, o que é, que tem também o cara do The Big Short, eu sempre confundo o nome dos dois. MicroStrategy. Michael Saylor é o do Big Short. MicroStrategy é a empresa. Enfim, não importa o nome do cara. O que importa é, ele enxergou alguma coisa exatamente no Bitcoin. E quando a gente olha para esse cara, desde 2020 ali, ele vem comprando, e olha só, a gente consegue observar todas as compras que eles fizeram. Eles, inclusive, compraram ali na região de topo do mercado, tá? Compraram em $57 mil, 2 vezes em $57 mil, e a gente vê que ele seguiu comprando, e ele tá aumentando a mão nas suas compras. Se a gente olhar aqui, ó, desde quando o Bitcoin bateu ali, deixa eu ver, desde quando o Bitcoin bateu preços mais baixos ali, ó, como $16 mil aqui, ó, foi a compra mais barata que eles fizeram. Eles compraram 2.500 bitcoins. E veja que de lá para cá, eles vêm aumentando a mão. Depois eles compraram mais 6 mil, mais 1.000, mais 12 mil. E aqui a gente consegue ver o preço de que ele está pagando. O que está acontecendo exatamente com essa empresa? A gente ainda não tem nenhuma venda dessa empresa, tá? Desde 2020, quando a MicroStrategy entrou dentro do mercado, a gente não tem nenhuma sequer venda. Hoje, quando a gente olha para o custo que eles já colocaram dentro do mercado, a gente está falando de 4,6 bilhões de dólares. Isso daqui, vezes 5, dá 20 bilhões de reais que que essa empresa investiu em Bitcoin. Hoje a gente vê que eles estão com um saldo negativo ali, né? Eles têm 8% mais ou menos no prejuízo, mas o ponto não é se ele está no lucro ou não. A visão que essa empresa está tendo aqui, ela é uma visão de longo prazo. Ela não está olhando para curto prazo. Ela não quer saber se Bitcoin está em $27 mil, ela não quer saber se Bitcoin está em $30 mil, ela nem quer saber se Bitcoin está em $57 mil. O que a MicroStrategy está fazendo nos últimos 3 anos, é comprando Bitcoin sem dó. Eu tô comprando desde julho do ano passado, desde quando a gente entrou na fase de capitulação, eu venho acumulando ali os meus satoshis, simplesmente vou comprando, vou passando por uma fase de acumulação. Por que esse cara ele tá comprando durante os últimos 3 anos? Primeiro ponto é que o capital dele é muito alto, $4 bilhões, você não consegue colocar dentro do mercado de uma só vez. $1 milhão, você não consegue colocar de uma só vez assim dentro do mercado. Você tem que fazer compras parciais, porque senão você limpa o book e joga o preço muito para cima e você paga muito mais caro. Depois, como vai ter mais ninguém para comprar além de você, o preço vai cair. Você construiu a alta e você mesmo colocou a estrela no topo do mercado. Então, ele tem um planejamento de aportes durante um longo período. Tem 3 anos que a MicroStrategy está comprando. Tem mais de 1 ano que eu estou comprando, desde julho do ano passado, né? Tem mais de 1 ano, porque a gente já está exatamente em outubro. Então, quando a gente olha para um grande player, para a maior baleia, para o maior smart money, publicamente, para o maior institucional, publicamente, existem carteiras que têm mais de 150 bitcoins, 150 mil bitcoins, só que esses caras são públicos. Isso aqui é um institucional. O que esse cara está fazendo é garantindo uma visão que ele tem para os próximos anos. Não ache que a MicroStrategy está simplesmente olhando para Bitcoin a $80 mil. Eles estão olhando para alguma coisa que nós, meros mortais, não estamos vendo, que é uma visão de 5, uma visão de 7, ou quiçá uma visão de 10 anos. Uma empresa dessa que está comprando a 3, ela não está avisando vender o Bitcoin dela, por exemplo, em 2025, quando a gente tiver uma euforia. Pode ser que eles vendam, que eles realizem um pouco, ou pode ser que não. Mas eu não acredito que eles estão olhando para isso. Acredito que eles estão enxergando
a oportunidade e entenderam a tecnologia e estão vendo que mais vale pegar esse capital da empresa e colocar dentro do Bitcoin do que reinvestir no seu próprio negócio. Isso é muito louco, tá? Para você que tem uma empresa, pegar o capital da empresa e investir em algo que não é a sua empresa, isso daqui mostra que você enxergou uma grande oportunidade, porque a sua empresa ela é uma máquina de multiplicar dinheiro. Você sabe que você põe X em uma ponta, vai sair 2, 3X na outra ponta. Para você ir buscar uma multiplicação em outro lugar, aí significa que você está vendo alguma coisa muito além da sua empresa. O que eu quero dizer para vocês? Estamos em um excelente momento, tá? Eu mostro isso para vocês com dados. Quando a gente olha para dados, por exemplo, se a gente olhar aqui para o patamar que nós estamos, se o preço está caro, se o preço está barato ou não. Quer ver? Deixa eu colocar uma linha aqui para vocês, só para você ter ideia. Se a gente olhar aqui, ó, exatamente para essa linha preta que eu coloquei aqui no gráfico, é quando a gente teve um múltiplo de preço um pouco mais caro do ativo ali em 2019, né? Muitas pessoas acham que a gente está nesse topo de 2019 aqui, mas veja que a gente ainda está longe dessa linha preta, a gente está longe de uma formação de topo. Para a MicroStrategy, não importa qual que é o preço do Bitcoin, inclusive eles compraram aqui, ó, compraram nos $26 mil, compraram em julho, compraram em setembro nos $26 mil também, eles estão comprando, porque $26 mil é um preço barato ainda quando a gente fala de ciclo. A gente está com os múltiplos baixos aqui ainda, o preço do ativo não está caro, o preço do ativo ainda está barato. Além da gente ter a MicroStrategy acumulando sem dó, se a gente vê as carteiras que eu falo com vocês, que é o grupo de carteiras que mostrou o ciclo do mercado, e em cada ciclo a gente vai ter um grupo de carteiras diferente, tá? Porque em 2016, uma coisa era você ter 100 bitcoins na carteira, ele valia $400. Hoje, ter 100 bitcoins na carteira com ele a $16 mil é outra parada. Então, cada ciclo que passa, a gente tem que analisar um grupo de carteira diferente, beleza? Porque cada vez mais fica mais difícil a gente ter a mesma quantidade de Bitcoin. E olha só, o grupo de carteiras que representou o último ciclo, tá? Foi o grupo de carteiras de 10 a 100 Bitcoins, que é exatamente essa linha vermelha aqui. A gente vê que eles venderam o topo do mercado, saíram, ficaram lateral até a gente entrar dentro da fase de capitulação. Entrando na fase de capitulação, esses caras seguem acumulando, tá? Veja que o mercado demora muito a responder os movimentos desses players. Não foi a partir do momento que eles começaram a vender que o preço do ativo começou a cair, mas o preço do ativo começou a perder força, porque isso é uma pressão de venda muito forte. Como para o preço do ativo subir também, mesma coisa, leva um tempo. Então não ache que se isso daqui embicar para cima ou se isso daqui embicar para baixo é um sinal da gente sair do mercado. Não, não é isso. Mas isso daqui é mostrando o que os grandes players estão fazendo. A gente tem um outro grupo aqui que foi mais ou menos um grupo que ditou onde foi o topo do mercado, esse grupo de 1.000 a 10 mil bitcoins. Eles venderam topo, só que eles ficaram distribuindo durante a queda. Depois que a gente teve a 3AC quebrando, a Celsius quebrando, eles continuaram vendendo até março desse ano, até o SVB quebrar. A partir do momento que o SVB quebra, eles voltam a acumular um pouquinho. Então, além da gente ver a MicroStrategy, que é o maior smart money do Bitcoin, a maior instituição ou institucional comprando o Bitcoin sem dó, a gente vê que grandes players, né, as carteiras estão aumentando nesse período. E se a gente tem esse aumento de carteiras, cara, isso daqui é interesse de pessoas com grande bagatela. 100 bitcoins, a gente está falando exatamente de 1 bilhão, um bilhão, sei lá quanto que a gente está falando, é tanto zero que eu nem sei fazer esses cálculos assim. Mas a gente está falando de muito, mas muito dinheiro. 10 bitcoins são 160, hoje, né, a 200, a $26 mil, 10 bitcoins é $260 mil. Isso daí dá mais de R$1 milhão. Ou seja, a gente está falando de muito dinheiro aqui, de pessoas grandes mesmo. Essas pessoas estão acumulando. Eu sou peixe pequeno, tá? Mas eu simplesmente olho para o que os peixes grandes estão fazendo para que eu tome as minhas decisões. Não olho para peixe pequeno para tomar a minha decisão. Eu quero jogar o jogo junto com os grandes players.
Se você quer jogar o jogo junto com os grandes players, para de olhar notícia, começa a olhar dados e começa a ver o comportamento desses caras. Eu posso resumir para você que eles estão acumulando. Então acumule essa parada sem dó. Faça seus esforços, porque 2025 tá logo aí, 2024 já vai começar e 2024 a gente tem o halving, depois do halving a gente pode iniciar a nossa bull run, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considerem se inscrever. Quem souber o nome aí do dono da MicroStrategy, comenta aí nos comentários, só para eu lembrar. E quem souber também o nome. Quem que é o Michael Saylor e quem que é o Michael Burry? Ah, agora foi, cara. Michael Burry é exatamente o cara da grande aposta. Michael Saylor é exatamente o dono da MicroStrategy. Quem ficou até o final sacou aí. Ia pedir pra você comentar nos comentários aí, mas já foi, já resolveu essa parada, beleza? Forte abraço, tamo junto e eu vejo você amanhã. Valeu!